A gente hoje recebe a neurologista a doutora Ana Paula Pena Dias e ela vai nos ajudar. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Minha amiga querida, que saudade de Também, você. muito tempo, né? Tá Minha, linda. que bom. Por que a gente nunca mais se viu, caramba. gente? Eu sei que você é super ocupada. Imagina. Porque médico, ele tem que fazer um monte de coisa, né? Ela cuida da família, das filhas, tem que estudar e Mas faz você seu podcast, mas faz um quando monte de você coisa. chama, pra mim é uma ordem. Que Eu bom. já falo pras meninas que dia eu já ponho na agenda, eu já tô pronta. Que joia. E hoje a gente vai Linda. falar desse assunto que eu amo, que é a memória, né? Até porque eu sou super preocupada com a minha memória, me cuido. Tô até aqui com ele. Tomo o meu Claramente, que é um suplemento para ajudar na minha memória, foco, concentração. Mas eu sei que não só eu tô sofrendo com problemas de memória. Agora eu tô ótima por conta do Claramente, mas assim, eu sei que tem muita gente que está péssima, que não consegue lembrar de nada. O que tá acontecendo com a gente? Você sabe, Cláudia, que essa tem sido uma queixa muito frequente nos consultórios médicos de todas as áreas, né? De todas as especialidades, mas em especial a neurologia, a gente tem ouvido muito isso, a psiquiatria, a ginecologia também, né? As mulheres que vão ao ginecologista, ao clínico geral, ao geriatra. Então, tem sido realmente uma queixa muito comum. E as causas são diversas, né? A gente tem, como você bem disse, desde causas clínicas, como, por exemplo, um hipotiroidismo pode dar perda de memória. Então, se eu não diagnosticar alteração da tireoide, eu posso ter. Alteração de vitamina B12, principalmente, né? A hipovitaminose B12 pode causar alteração de memória. Alterações no metabolismo do ferro, ferritina, anemia também podem dar perda de memória. Como você bem disse também, Clau, assim, questões ligadas ao sono. Então, as pessoas que, hoje em dia, a gente sabe que virou uma epidemia a coisa da insônia, né? Nós somos um dos países que pior dorme no mundo e não dormindo bem não tem como ter a atenção e concentração necessárias para ter um bom desempenho de memória, né? E além disso, todos os transtornos mentais, né? Então, depressão piora a memória, ansiedade, o próprio burnout, além, claro, dessa alteração de memória poder ser um sinalizador de um início ali de uma demência que está começando. Mas antes da gente pensar na demência, a gente tem que pensar em tudo isso aqui que a gente está falando. Oi, minha amiga Vou continuar linda. aqui, obrigada. Falar de memória. Então, você disse que tem vários motivos, mas a gente precisa cuidar, né? Exato. Um dos motivos que eu não sei se você falou, mas que eu vejo e as minhas amigas que estão na minha fase de idade reclamam, é a tal da menopausa. Eu ia falar isso agora. É verdade que entrou na menopausa, a memória fica afetada também? Você sabe, Clau, que isso como faz tempo que a gente não se fala, né? É uma coisa que eu tenho falado nas minhas redes sociais também, mas eu também comecei no climatério, assim. Eu comecei com alguns sintomazinhos de climatério, né? A gente sabe que o climatério é aquele período de meses ou anos que precedem, que antecedem ali a menopausa, que é a última menstruação. E para mim, Clau, o principal sintoma foi a memória e a dificuldade de encontrar palavras e concluir raciocínio. Então, como a Cláudia disse, eu tenho 2 podcasts, eu apresento programas e eu tinha dificuldade de elaborar as frases, o pensamento. Parecia tudo meio fragmentado, sabe? E conforme eu comecei a repor ali tudo que eu precisava das vitaminas, reposição hormonal e tal, adequada para a minha fase agora atual, a coisa clareou e a minha memória voltou, as palavras voltaram, sabe? Então, realmente, o climatério, ou a menopausa e o pós-menopausa, é realmente uma fase para a mulher em especial, com alto impacto aí negativo na memória. Ok. O que a gente precisa fazer para preservar a nossa memória? Porque seria o mais interessante a gente fazer uma prevenção. Bom, para a gente prevenir a memória, a primeira coisa, a gente precisa dormir bem, né? Então, garantir uma boa noite de sono. Não tem como ter memória, as pessoas chegam no consultório, Ana, não estou conseguindo dormir direto, não estou conseguindo lembrar das coisas, eu esqueço de tudo. A primeira pergunta que eu faço, como está o teu sono?
né? Então, se você dorme menos de 7 horas por noite, teu sono é picotado, você não tem horários, não tem rotina, muito provavelmente esse declínio cognitivo da memória é responsabilidade do mau sono, tá? Além disso, Cláudia, assim, atividade física regular também já é mais uma coisa que a gente reforça sempre, né? Aqui no programa e com todos os seus convidados médicos e profissionais de saúde, atividade física regular, gente, é obrigatório para a gente ter qualidade de vida e para ter memória, e para ter cognição, e para ter atenção preservada, né? Então, atividade física, inclusive, previne Alzheimer, tá? Então, para quem está aí com medo, será que essa minha perda de memória pode ser Alzheimer? A primeira coisa que você tem que fazer é praticar uma atividade física regular, tá? É igual assim, você não quer ter cárie, escove os dentes. Não quer ter Alzheimer, faça exercício físico. É isso, porque os estudos que a gente tem, os estudos científicos multicêntricos que englobaram vários países, vários hospitais terciários, comprovaram que o único fator capaz de modificar a prevalência do Alzheimer, quer dizer, capaz de atrasar, né, em anos aí o início do Alzheimer, é a atividade física regular, tá? Tem que fazer, então, gente, tem que fazer direitinho, ter musculatura, né? Tem que fazer, exatamente. Mas como nem toda perda de memória, como a gente está falando, vai virar aí o Alzheimer, né? Então, a gente tem que fazer atividade física só para ter uma memória melhor mesmo. E aí, a gente entra também na prevenção dos transtornos mentais, né, Cláudia? Porque a gente sabe que se eu tenho uma qualidade de vida boa, quer dizer, se eu procuro seguir tudo aquilo que a Cláudia fala aqui no programa, né? Ter bons pensamentos, me relacionar bem com as pessoas, né? Não guardar rancor, mágoa, tudo aquilo que a gente sabe que nós, como cristãos, a gente deveria seguir, né? Tudo isso vai nos permitindo ter uma qualidade de vida melhor, aliado aí a uma atividade física regular, a uma alimentação saudável, um relacionamento com pessoas que me trazem coisas boas, eu vou com certeza ficar mais tranquilo e a minha memória vai funcionar melhor. Claro, comecei a ter alteração de memória, não vamos perder tempo, vamos procurar um médico para fazer exames, não precisa ser um neurologista, tá, gente? Não, pode ser um clínico geral, um ginecologista, enfim. O médico de família, para você que se trata no SUS, né, na UBS, no Programa Saúde da Família, então você vai precisar fazer uma investigação com exames clínicos, exames de sangue, às vezes exames gerais, e na história clínica o médico já vai conseguir ter uma pista do que está acontecendo. Perfeito. E precisa, né? Você falou da sua falta de memória pela entrada do climatério e você tocou num assunto que foi a suplementação. Mas comecei a tomar algumas coisas que estavam faltando. Isso. Você disse que uma das principais causas é a falta de vitamina B12. Isso. Essa suplementação precisa ser feita? Se a pessoa percebe que está sem memória, o que ela precisa comer e o que seria interessante já suplementar? Tá. O que a gente sabe hoje também, baseado em estudos científicos, né? Alguns polivitamínicos que vão ter ali as vitaminas do complexo B, mas com um reforço maior na B12, tá? A vitamina D também, que antigamente a gente deixava um pouco de lado. Hoje a gente sabe que a vitamina D, não em alto, com excesso de dose, mas a vitamina D em níveis bons terapêuticos, quer dizer, ali quando você dosa no sangue, ela teria que ficar ali mais ou menos entre 30 e 50, também vai ajudar na memória, tá? O ômega 3, a gente sabe que também tem um papel ali que pode ajudar. Outros elementos, né, que por exemplo, aí eu aprendi com a minha ginecologista maravilhosa, que ela coloca ali na minha suplementação, como manganês, magnésio, zinco, né? Algumas substâncias que me ajudam nesse processo também da memória. Perfeito. A gente tem que cuidar, né? Não adianta a gente querer ter uma vida boa, qualidade de vida sempre, se a gente não faz a nossa parte. Exato. A gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Bom,
Eu vou abrir para as perguntas, para a turma aproveitar, porque Ótimo. eu sei que quando a doutora Ana Paula Pena vem, vocês gostam de mandar perguntas. Então, vamos aproveitar. Imagina que você está numa consulta e eu volto já já para a gente aprender mais com ela, tá bom? Parece uma consulta, mas não é. Mas vai ser. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, tá bom? Gente, na tela já as perguntas que vocês estão mandando também vão chegar aqui. Jusicleia Oliveira diz: Cláudia, parabéns por suas conversas sobre saúde feminina. Gostaria de saber como prevenir a demência. Vamos lá, Ana. Querida, olha só, o que a gente tem, como eu falei, de maior evidência é a atividade física regular, tá? A gente tem também estudos mais recentes sobre a eficácia do sono. Então, um sono de qualidade que cumpre ali todas as etapas do sono, né? Os 5 ciclos do sono necessários, ele consegue fazer uma faxina no cérebro à noite, tira as toxinas e previne o Alzheimer. Perfeito. Então, você tem que fazer de tudo para dormir bem. Exato. Eu faço uma coisa que funciona. E quando eu, por um acaso, paro de fazer, esqueço, deixo um tempo de lado, eu começo a dormir mal. O que eu faço é higiene do sono. Começou a escurecer, escureço também a minha casa. Chega de celular, deixo de canto, né? E aí vou tentando baixar um pouquinho a bola, lendo alguma coisa, para ir me preparando para o sono. Eu durmo rigorosamente às 10 da noite, porque se eu bagunçar isso, bagunça tem insônia, não é legal. Exatamente. Tá ficando cada vez mais difícil a gente dormir também com o Com passar do certeza, tempo, né? com o passar da idade vai ficando mais difícil. E aí você tem que ser muito mais rigorosa nessa coisa do horário de dormir, não ficar tirando cochilos ao longo do dia, porque se for tirar um cochilinho depois do almoço ali, 30, 40 minutos, porque senão vai interferir também. Pois é. Obrigada, Jusicléia, pela sua pergunta. A próxima pergunta na tela é da Alessandra Faria. Boa tarde, amo esse programa maravilhoso. Obrigada, Alê. Tenho 36 anos, sinto reflexos nítidos de uma menopausa precoce. Ganho peso rapidamente e o humor está péssimo, além do esquecimento em vários momentos do dia. Já fiz check-up, está tudo normal. O que devo fazer para amenizar os sintomas? Então, essa fase, né, do climatério, né, da menopausa precoce e tal, acho que ela já entrou então na menopausa, merece, Clau, realmente um cuidado muito específico de um profissional voltado para a área dela da menopausa, tá? Existem excelentes profissionais, ginecologistas especializados nessa etapa, nessa fase da vida, porque como eu falei, para mim funcionou ali um polivitamínico elaborado pensando em mim, uma reposição hormonal adequada para mim, né? Mas aí é muito caso a caso e ela vai precisar conversar isso com o ginecologista dela. Agora, eu fiquei na dúvida porque a Alessandra disse que ela fez todos os exames, fez um check-up, está tudo normal. Se ela estivesse no climatério, né, porque ela falou que ela sente reflexos nítidos de uma menopausa precoce. Mas se ela não tem isso comprovado em exames, ela pode estar no climatério? Ou no climatério a gente já tem aí uma baixa hormonal significativa? Alguma alteração, o que eu entendo, né, não é a minha super especialidade, mas como pessoa que acabou de passar e curiosa no tema, eu sei que alguma baixa você já pode começar a ter, não necessariamente o hormônio vai estar ausente ali no pé, né? Mas alguma baixa você vai ter, você tem que ter a irregularidade menstrual, então não pode estar mais menstruando tudo certinho, todos os meses, né, da forma adequada, e você tem que ter outros sintomas, me parece que ela tem, a memória, o ganho de peso, oscilações de humor, né? Por isso que seria muito legal ela buscar um especialista no assunto. E se você fez o check-up, mas de repente não fez os exames hormonais, voltar no médico e pedir para ele fazer esse pedido, né, dos exames hormonais, que aí vão incluir sua progesterona, estradiol, FSH, LH, tudo exato. isso. Certo? Obrigada, Lê. Próxima pergunta na tela. Vamos lá. Maiara Luz Romão, boa tarde. Assunto muito pertinente. Foi mencionado a atividade física. Sabemos da importância da musculação como um todo. E quanto às atividades aeróbicas, mito ou verdade que o exercício aeróbico também atua na prevenção de demências? Verdade, verdade, verdadeira, e a gente precisa fazer, tá? Então, assim,
A gente precisa fazer essas duas coisas. A musculação vai nos ajudar no envelhecimento mais saudável, porque vai dar sustentação ali para o meu corpo, vai ajudar na redução do peso, vai ajudar na questão hormonal, controle de colesterol, uma série de coisas. Então, a musculação obrigatória, ingestão de proteína adequada e tal. Mas a atividade física aeróbica, quer dizer, a gente precisa fazer sim, ou uma corrida, ou uma caminhada vigorosa, ou uma natação, uma musculação, musculação não, tudo, uma bike, né, uma bicicleta ergométrica, tudo que eu brinco assim com os meus pacientes, tudo que for para suar o bigode, sabe aquele que você sai morta com farofa. É essa atividade que você tem que fazer para prevenir demência, para melhorar a memória e para dormir bem. Aí é mais essa atividade. Você sabe, eu sempre conto aqui, né, Mayara, que eu tenho um médico, psiquiatra, que ele fala, meus pacientes só podem tomar medicamentos se comprometerem a fazer atividade aeróbica pelo menos 4 vezes por semana. Meia hora, no mínimo, a 40 minutos. É isso. Até para sua saúde mental é super importante. Porque senão vem no consultório, quer só ali tudo de mão beijada, a medicação, querem, né? Depois não vai funcionar, né, gente? Não faz a sua parte, A nossa né? parte é importante ser feita. Obrigada, Mayara. Próxima pergunta na tela. Camila Nunes. Olá, boa tarde, parabéns pelo programa. Obrigada. Como saber a melhor dose de vitamina B12 para prevenir esquecimento? Então, olha só, é importante a gente dizer que não é para as pessoas saírem agora comprando vitamina B12 para tomar, tá? Não é isso. A gente precisa investigar para saber se você possui uma deficiência de vitamina B12 através de um exame de sangue, dosagem de nível de sérico de B12, né? Então, eu vou lá pedir hemograma, ácido fólico, não sei o quê, vitamina B12. Aí vai sair um número lá, tá? E essa numeração tem que estar mais ou menos ali acima de 400, 500 para a gente garantir uma boa memória. Apesar de no nível ali do exame de sangue, às vezes eles toleram um pouquinho menos, mas para nós neurologistas a gente gosta sempre de deixar um pouquinho maior. Então, você só vai repor se for necessário. Se não for necessário, você não vai repor. Aí, a alimentação do dia a dia já supre o que você precisa. O que tem vitamina B12? Aí Essa pergunta é boa para fazer para minha mãe, que é nutricionista. Para sua mãe, que é nutricionista, para a Gabi, que veio me acompanhar aqui, tirar minhas fotos, que também é nutricionista. Que bom, Gabi, pode responder, mas olha você sabe também. O que eu sei, né? Alimentos, carne, né? Carne vermelha. Eu teve uma época também que resolvi ficar sem comer carne vermelha. Entrar na moda lá do Instagram. E aí, a minha nutricionista, quando soube, quase me matou, porque eu estava super cansada, super, né? Enfim, sem fazer apologia aqui à carne vermelha, mas eu sei que carne vermelha, folhas, né? Folhas escuras, né? Folhas verdes escuras, algumas frutas que eu não vou saber exatamente quais são, e, se não me engano, salmão também, né, Gabi? Salmão, peixes, enfim. Então, a gente precisa comer carne e verdura. Maravilha. Próxima pergunta na tela. Obrigada, Camila, pela sua pergunta aqui. Carlos Antônio, boa tarde. O uso de ansiolíticos interfere na memória com o passar dos anos? Amei essa pergunta. Carlos, obrigada pela pergunta e pela oportunidade de esclarecer, né? Então, vamos lá. Quando eu falo em ansiolítico, eu não estou falando de antidepressivo, tá? Porque a gente sabe que muitas pessoas hoje em dia tomam antidepressivo. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, estalopram, venlafaxina, desvenlafaxina e por aí vai. Isso não altera a memória e eu posso usar por muitos e muitos anos até o meu médico falar, pode parar, tá? Agora, muita gente chama isso de ansiolítico, então é importante esclarecer. O ansiolítico mesmo, que são os benzodiazepínicos, aquele remedinho que a gente precisa da receita azul para comprar, que é faixa preta. Então, Rivotril, Diazepam, Frontal, Lexotan, Lorax e por aí vai. Esses remédios, sim, alteram a memória, principalmente se usados a longo prazo, tá? Além disso, o famoso Zolpidem, que é o indutor de sono, né? Que hoje em dia a gente já sabe que não deve ser usado como estava sendo usado indiscriminadamente, também alteram a memória.
Você vê, eu adorei a pergunta porque o que chega de mensagem para mim no meu Instagram de telespectadoras, principalmente as mulheres, falando: "Ah, eu tomo Rivotril há anos. Ah, eu só durmo se eu tomar Frontal". E eu fico assim, mas peraí, isso foi receitado pelo seu psiquiatra? Porque não é o controle para depressão. Esse medicamento é um medicamento para crise ali, Para né? crise de ansiedade aguda ou se eventualmente você está passando uma coisa muito grave que naquela época, sei lá, um luto, uma coisa muito séria que você não está conseguindo dormir naqueles dias, você usa por um período curto, né? Então é uma medicação que, como você disse, tem que ter um uso bem... Aí depois vai perder a memória e vai falar: "Ai, a vida, ó azar", né? Tem razão. Tem que fazer a sua parte. Obrigada, Carlos. Próxima pergunta na tela, da Cristiane Barros. Boa tarde, ótima abordagem. A leitura é um bom exercício para a melhora da memória? Beijos e um ótimo final de semana. Sim, a leitura e a leitura de qualquer coisa que você goste, né? Assim como jogos, né? E coisas que te façam estimular a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões, que é aquilo que era feito na época da pós-Covid, né? A gente falava, então, vamos fazer treinos de jogos, né? Para que a gente possa estimular essas novas conexões cerebrais. E a leitura, sem dúvida nenhuma, é uma das ferramentas. Perfeito. Aprender coisas novas, né? Aprender coisa nova, de repente tocar um instrumento musical, aprender uma língua, aprender, sei lá, um bordado que você não sabia, um crochê, alguma coisa que você aprende aqui no programa da Cláudia, uma receita nova. Ah, eu nunca fui de fazer doce. Começa a fazer, vê de que forma o teu cérebro é desafiado, né? Isso é muito legal. Obrigada, Cris. Próxima pergunta na tela é da Cláudia Torres. Ela diz: boa tarde, adorei o assunto. Tenho 51 anos e minha memória está me traindo. Gostaria de saber se chia pode ajudar na menopausa. Adoro vocês. Obrigada, Cláudia. Olha só, como eu te falo, a minha área não eu não sou uma especialista, né, na questão nutricional, mas como estou passando por isso, então eu vou te contar o que eu tenho estudado a respeito e o que minha nutricionista diz. Não só a chia, mas todos os grãos e farelos, tá? Então, farelo de linhaça, chia, aveia, tudo isso ajuda sim na menopausa e, consequentemente, vai ajudar na memória. Perfeito. Cuidado, gente. Obrigada pela pergunta. Próxima pergunta é da Val Jardim. Gostaria de saber se o ômega 3 ajuda na perda da memória. Sim, Val, como eu falei, o ômega 3 ajuda na perda de memória e também ajuda na questão do colesterol. Vamos lá, mais perguntas na tela, produção. Pode soltar aqui no nosso visual. Doutora Ana Paula Pena Dias. Você falou que você tem 2 podcasts. Quais são os nomes deles para a gente acompanhar? É o Neurotalks, né, que a Cláudia foi, que eu faço sozinha. Agora ele está um pouquinho pausado, mas eu vou retomar agora esse ano. E o Peraí, deixa eu ler meus posts, que eu faço com a Mari Ferrão, jornalista, e com a Cintia Alves, psicóloga. Olha que joia! Então você vai acompanhar, porque você vai aprender muito mais com a doutora Ana Paula Pena Dias e com as companheiras dos podcasts, tá bom? Luciana Lins, gostaria de saber sobre os benefícios do uso diário da geleia real para a memória. Oi, meu Deus do céu, as perguntas para nutricionista. Cadê a Gabi? É a Gabi? Gabi, geleia real. Dá um microfone para a Gabi, por favor. Eu vou colocar a Gabi na berlinda agora, porque é importante a gente ouvir uma nutricionista falando sobre esse assunto especificamente, né? Geleia Ana real. Paula Pena Dias é neurologista. Geleia real, tem alguma comprovação de que ela é boa para a memória? Então, nenhum alimento só ele vai melhorar e ajudar, né? Mas tem que ter tudo, um complemento. Então, atividade física, vários outros alimentos como vegetais, a geleia também pode entrar. Então, tudo balanceado vai ter uma saúde boa. Tem benefícios, mas você tem que fazer a Sim. sua parte, Luciana. Não adianta sair comendo um monte de geleia real, porque não é isso que vai te dar uma boa memória. Vai ter que sim fazer exercício físico, fazer higiene do sono, suplementar com ômega 3, toma claramente, toma o seu magnésio, vitamina B12 se estiver faltando, tá bom? Capricha aí naquilo que você pode fazer, que está a seu alcance, certo? Como a Gabi disse, é um combo, né? Combo. É um Obrigada, combo. Gabi. Agora a próxima pergunta, deixa eu ver. Ana Caram, parabéns pelo tema.
A quetiapina afeta a memória? Aí é minha área. Não afeta a memória. A quetiapina é um antipsicótico neuroléptico que não afeta a memória. O que é isso? Antipsicótico Léptico. léptico. Tem um nome difícil assim, né? De enrolar a língua. Mas é uma medicação que a gente usa para várias questões. Nasceu como uma medicação para surto psicótico. Então, por exemplo, surto de esquizofrenia, as pessoas que estavam muito confusas ali, muito fora, né, da realidade. Mas hoje em dia a gente usa a quetiapina para várias outras coisas. A gente usa a quetiapina como adjuvante no tratamento da depressão. A gente usa a quetiapina para ajudar no sono de pacientes que estão passando problemas de saúde mental, ou até mesmo pacientes com demência que precisam dar uma acalmada, a gente usa a quetiapina. Hoje a quetiapina é usada para várias coisas. Tá joia. Obrigada, Ana, pela sua pergunta. Próxima pergunta já vai para a tela. Fernanda Cristina. Boa tarde. Minha mãe tem 75 anos e tomou durante anos alprazolam. E há um ano foi suspenso, mas a memória está muito ruim. Tem diferença entre falta de atenção e memória fraca? Muito obrigada. Então, o alprazolam, ele é sim uma das principais causas, né, dentro daquelas medicações ansiolíticas que podem causar a perda de Alprazolam memória. é o quê? É o frontal. É o frontal, tá? Ou a praz, né? Então, ele pode sim causar essa perda de memória. É esperado que com a retirada da medicação, ela tenha tido uma certa melhora. Se nada mudou, a gente precisa fazer uma investigação aí com o neurologista ou com o geriatra para saber se pode ser ali o início de um quadro demencial, tá? E aí, quando a gente fala de falta de atenção e memória fraca, é muito difícil da gente conseguir fazer essa diferenciação no dia a dia. Aí vai ser o neurologista ou o neuropsicólogo que vão, através de testes específicos, fazer essa diferenciação. Tá joia. Obrigada, Fernanda. Próxima pergunta, vamos lá. Maria Helena. Olá, tudo bem? Doutora, eu sempre fui muito boa em lembrar datas e compromissos, mas agora esqueço até que combinei no dia anterior e isso me deixa frustrada. O que pode estar acontecendo? A rotina segue a mesma de sempre e também não noto nada de diferente na minha saúde, além do esquecimento. Bom, a gente não sabe a idade da Maria Helena, né? Então, pode ser uma idade aí de climatério, menopausa, pode ser isso que é algo que a gente já conversou aqui, mas também pode ser que a Maria Helena esteja passando alguma outra questão mental, como, por exemplo, um quadro depressivo ou um quadro ansioso que podem perfeitamente atuar negativamente na memória, tá? E aí realmente a gente fica muito distraído e não consegue mais lembrar de nada. Então, precisa ver se de repente ela está dormindo adequadamente. Então, é aí realmente que a gente vai precisar fazer toda uma história clínica, né? Uma anamnese bem feita para chegar numa solução para ela. E ela fala assim, também não noto nada de diferente na minha saúde, né? Importante fazer os exames, porque às vezes a gente não nota, porque tem doenças que são silenciosas. O hipotiroidismo que a gente falou no início, ou a deficiência de vitamina B12, você só vai saber se você fizer o exame de sangue. Apesar de que eu tenho hipotiroidismo controlado, né? Tá tudo certinho agora, mas ela é silenciosa, só que médio, porque a gente sente um desconforto que ninguém merece. Mas aí você fica confusa, você fala, será que eu tô triste? Porque você tem vontade de chorar, tá cansada, tem mais sono durante o dia, né? Às vezes tem insônia à noite, são alguns sinais, mas é importante fazer sempre exame, né, gente? Claro. Tem que checar aí o que tá acontecendo, investigar. Obrigada, Maria Helena. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. É a Jandira Oliveira. Boa tarde, tenho 61 anos, faço atividades físicas, me alimento bem, mas sinto que a minha memória não é mais a mesma. Existe algo que possa fazer para fortalecê-la antes que piore com a idade? Olha, é natural a gente perceber, como a gente falou, por questões até hormonais e pela própria idade, é natural a gente perceber uma certa perda de memória, né? Como a gente perde o envelhecimento do corpo, que a gente nota ali, perda de colágeno, perda de tônus muscular, a gente também tem um envelhecimento do cérebro. O cérebro também existe ali ele encolhe um pouquinho, digamos assim, né? Então, o que a gente pode fazer? Tudo que estimule a nossa neuroplasticidade.
Então, além da atividade física e de se alimentar bem e de um sono de qualidade, o que você pode fazer é buscar atividades, por exemplo, aprender algo novo, tudo isso que a gente já falou aqui um pouquinho antes, para estimular novas conexões neurais para dar conta daquilo que não está mais funcionando hoje. Verdade. Hoje eu estava no camarim e estava falando para Bruninha, minha maquiadora, um beijo para a Bruna, tá assistindo ali o programa. Eu falei, nossa, Bruna, minha sobrancelha já foi tão mais cheia, a gente vai envelhecendo, vai perdendo a sobrancelha. Já perdi um pouco, eu percebo que eu perdi, foi ficando pequeno, assim, minha boca, agora tem um sorriso que tem um buraquinho. Antes era um dentão que preenchia tudo, que você perda óssea, colágeno, Perde a pele. tudo. A gente vai perdendo tudo. Cabelo, né? Antes, o meu cabelo é cheio, mas ele já foi mais cheio ainda. Perde tudo, gente. Perde, exatamente. Por isso que é natural perder a memória. Mas a gente ganha uma coisa. Muitas Experiência coisas. de vida. Muitas coisas. Netos. Muitas coisas. Ganha muita coisa. Muitas Vamos coisas. celebrar. Vamos celebrar tudo que a gente ganha. Bora, próxima pergunta. Obrigada, Jandira. Fátima de Souza. Olá, Claudinha e doutora. Estou com deficiência de vitamina B12. Isso pode explicar minha dificuldade de lembrar das coisas? Se eu corrigir essa deficiência, minha memória volta a ser como antes? Sim, é muito provável que volte a ser como antes, se a única causa for a deficiência de B12. Então, a primeira coisa é repor a B12. Dependendo do nível que tá, pode ser que seja necessário a reposição injetável, tá? Que é como a medicação que a gente toma na farmácia, intramuscular, de acordo com a prescrição do médico, tá? Não adianta chegar na farmácia e falar que quer tomar, não. Tem que estar com a receita do médico lá. Algumas vezes a gente faz uma vez por semana, outras a cada 3 dias, vai depender do nível que tá. Se o nível for mais ou menos, dá para fazer a reposição só oral, tá? E aí primeiro a gente repõe, acreditando que vai dar tudo certo. Depois a gente vai reavaliar essa memória e ver o que sobrou de esquecimento. E aí sim a gente atua em cima disso. Perfeito. Obrigada, Fátima. A próxima pergunta, vamos lá para a tela conferindo, é da Paula Francisca. E a Paula diz, olá, boa tarde. Minha mãe tem 68 anos e anda repetindo, esquecendo algumas coisas que ela me contou há poucos dias. Pode ser um sinal de algum problema de saúde ou é coisa da idade? Sempre que a gente tem uma dúvida, a gente precisa buscar uma ajuda médica, tá? Então, assim, falar que é coisa da idade, nunca. Falar que é porque, eu tô cansado, nunca. Então, assim, levantou o sinal, né? Assim, tá com o sinal de alerta ali, percebeu que ela tá repetitiva, pode ser sim um sinal precoce de demência, busque ajuda. Doutora Ana Paula Pena Dias, muito obrigada. Alguma consideração final para a gente amarrar o assunto? Não, acho que é ficar de olho, né? Hoje em dia a gente tem muitas razões aí para perda de memória, então pode ser desde uma alteração clínica até realmente o início de demência. Então, cuide de sua saúde e busque ajuda o quanto antes. Maravilha. DRA Ana Paula Pena, lá no Instagram, DRA Ana Paula Pena. O site é neuroanapaulapena.com.br. neuroanapaulapena.com.br. Beijo nas meninas, no marido. Elas te mandaram um super e até beijo. a próxima. Adorei te ver, querida. Cada dia mais linda essa mulher, A né? gente se vê em breve, se Deus quiser. Não vamos demorar tanto igual Com dessa vez, não. certeza.